Boa noite, amigos e amigas e todos que nos acompanham pelos nossos canais YouTube e Facebook. Desejamos muita paz a todos. É com muita alegria de podermos estar mais uma vez trazendo matéria relevante para que se analise os ensinamentos de Jesus dentro de uma lógica, de um raciocínio mais profundo, porque estamos vendo que o tempo urge, as transformações na Terra estão aí e a nossa evolução espiritual, a nossa reforma íntima, com certeza está sendo apressada também. Mas, nos preparando, vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, neste momento, elevamos o nosso pensamento buscando a Tua figura sublime, tentando sintonizar um pouco mais alto com os espíritos superiores, trabalhadores da Tua grande seara, para nos fortalecer, nos amparar, nos intuir, nos envolver sempre em boas vibrações, nos inspirem nos objetivos que nos trazem esta noite. Nós vamos ler uma mensagem, como de costume, para podermos ir nos preparando espiritualmente para a mensagem de hoje, para o tema que traremos hoje. Convite ao bem. Sedes fortes, determinados, cônscios de suas responsabilidades, firmes nos objetivos a ser perseguidos, corajosos ante as movimentações da agressividade natural do mundo, postados na posição do combate, do bom combate, postados na posição daquele que trabalhando serve, daquele que constrói com sua luta, daquele que serve de instrumento para o progresso do meio em que vive. Convite ao bem, já que do mal estamos fartos e decepcionados. O único proveito que dele tiramos é a experiência de que só no bem nos realizamos. Deixemo-nos envolver pela atmosfera de luz, porque se dela ainda não fazemos parte, nela poderemos pelo menos banhar nossos espíritos num clima de vibrações que permitem a construção da paz, que permitem o crescimento na linha do bem, que permitem a paciência, a perseverança. No tumulto das horas, pouco poderemos construir no trabalho do bem, tudo poderemos fazer, até mesmo a nossa renovação pessoal. Perseveremos, a luta existirá sempre. O chamamento da frente é o compromisso assumido com o alto, com o Cristo e com o bem. Em torno dele devemos investir todas as nossas forças e ideais, porque, ao assumir o trabalho do bem, o mal não tem o direito de nos prender na retaguarda. Estejamos decididos a reformar o nosso compromisso com o passado e a construir um futuro melhor. Ninguém está cativo do mal. Se associar-se ao trabalho do bem, ninguém está obrigado à retaguarda se aceitar o trabalho da renovação. Convite renovado, reiterado, apelo feito aos seus corações. Eis-me aqui sempre, sob o comando do Cristo, chamando-os ao compromisso que assumiram. Espírito áureo. Hoje nós vamos falar do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os puros de coração, o item 8, a verdadeira pureza, mãos não lavadas. Mas vamos ver o que diz o nosso Evangelho, então. Verdadeira pureza, mãos não lavadas. Então os escribas e os fariseus, que tinham vindo de Jerusalém, se aproximaram de Jesus e disseram: Por que vossos discípulos violam a tradição dos antigos? Por que eles não lavam as mãos quando tomam suas refeições? Jesus lhes respondeu:
Porque vós mesmos violais o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus disse: honra a teu pai e a tua mãe, e o que amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, morra de morte. Vós outros, porém, dizeis: qualquer um que disser a seu pai ou a sua mãe, toda oferta que faço a Deus te aproveitará a ti, está cumprindo a lei. Pois é certo que o tal não honrará a seu pai ou a sua mãe. Assim é que vós tendes feito vão o mandamento de Deus, pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou de vós outros Isaías, quando disse: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, pois, me honram, ensinando doutrinas e mandamentos que vêm dos homens. E chamando a si o povo, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que faz imundo o homem, mas o que sai da boca, isso é o que faz imundo o homem. Então, chegando-se a ele, os discípulos disseram: os fariseus, depois que ouviram o que dissestes, ficaram escandalizados. Ele lhes disse: toda planta que meu pai não plantou será arrancada pela raiz. Deixai-o, cegos são e condutores de cegos. E se um cego guia outro cego, ambos vêm a cair no abismo. E Pedro lhe disse: explica-nos essa parábola. E respondeu Jesus: também vós outros estáis ainda sem inteligência? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce ao ventre e se lança depois num lugar escuso? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e estas são as que fazem o homem imundo. Porque do coração é que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos e as blasfêmias. Estas coisas são as que fazem imundo o homem. O comer, porém, com as mãos por lavar, isso não faz imundo o homem. Mateus capítulo 15, versículo de 1 a 20. São então as palavras que Jesus nos deixou o seu ensinamento. Antes de nós entrar no tema, ainda, como está chegando a época dos feriados católicos, da chamada Semana Santa, então surge algumas questões que muitas pessoas, dentro mesmo da doutrina espírita, nos questionam e nos perguntam como o Espiritismo encara a Páscoa, a Sexta-feira Santa, e também como fica a questão do Senhor morto. Só um pequeno esclarecimento para que também nós possamos entender a nossa maneira de ver. Só que, embora o respeito devido, nada temos com isso no sentido de práticas relacionadas com a data. São práticas religiosas merecedoras de apreço e respeito, mas distantes da prática espírita. É claro que há todo um contexto histórico da questão, os hábitos milenares enraizados na mente popular, o condicionamento com datas e lembranças e a obrigação católica de tais práticas. Respeitemos nossos irmãos católicos, mas deixemos-los agir como queiram. Nossa doutrina é livre e deve ser praticada livremente, sem qualquer tipo de vinculação com outras práticas. Com isso, ninguém está a desrespeitar o sacrifício do Mestre em prol da humanidade. Absolutamente. Preferimos sim ficar com os seus exemplos, inclusive o da imortalidade, do que ficar só a reviver a tragédia a que foi levado exatamente pela precipitação humana. Então, nada a opor ou qualquer atitude de crítica à prática que julgamos extremamente importantes no entendimento católico e para as quais direcionamos
maior respeito e apreço. E não há por que nós nos preocuparmos com o Senhor morto, pois que Jesus vive e trabalha em prol da humanidade. Então, esclarecendo isso, nós vamos para o nosso tema. Sendo Jesus o profundo conhecedor de nossas almas, quando esteve aqui na terra entre nós, aproveitou todas as oportunidades para nos ensinar lições profundas e despertar nossas consciências para tudo aquilo que viria nos tornar felizes e conquistar a paz interior. E uma delas, ele fez uma análise entre a verdadeira pureza entre as mãos sujas e mãos não lavadas. Mas o que tudo isso quer dizer para nós homens? Analisando, será que nós não valorizamos muito mais as aparências do que as nossas intenções, do que os nossos sentimentos? Enfim, tudo aquilo que constitui as estruturas da nossa alma. Certamente, ainda podemos nos comparar aos fariseus da época de Jesus. Como ele mesmo disse, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E ainda ele exclama, insensatos, com certeza há muito que se reformar na intimidade do nosso ser. No entanto, isso ainda, na prática, parece que se torna difícil para todos nós, porque sempre fomos acostumados aos valores externos. Não que estes não tenham os seus devidos valores, mas como o próprio Mestre também disse, nem só de pão vive o homem. Então é fundamental que busquemos desenvolver em nós os sentimentos que o Mestre veio nos ensinar. Não disse ele, o reino dos céus está dentro de vós? Eis aí com o que seriamente devemos nos preocupar para que tenhamos verdadeiramente a pureza de coração que acelerará a nossa evolução espiritual. Como Jesus disse ainda no próprio texto, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Porque a lei é de progresso e o mesmo se fará sobre a injunção do amor ou da dor. Estamos acompanhando hoje, nos dias de hoje. Por que tanto sofrimento? Por que tanta dor? Vamos pensar nisso, né? Então cabe a cada um de nós o bom senso para optarmos pelo caminho mais tranquilo, que certamente é o da boa vontade, do esforço, da determinação em crescermos na direção de Deus que nos aguarda. Essa evolução é feita no dia a dia, como nos coloca nossa querida Joana de Ângeles, nos falando da indulgência e nos dizendo para nós desculparmos a fragilidade alheia, lembrando das nossas próprias fraquezas. Desde que acordamos até o momento de deitarmos, passamos por muitas circunstâncias que nos convocam ao exercício da pureza de coração. No entanto, se não estivermos com a sinceridade no coração e o objetivo maior de vencer, não o outro, mas a nós mesmos, perdemos
muitas oportunidades de crescimento. A tristeza, a irritação, o ciúme e a inveja estão presentes em nossos corações e nem sequer nós nos percebemos. Como disse o Mestre Jesus, a vigilância e a oração são diretrizes seguras para a nossa reforma interior. Mas como pode o homem promover a sua reforma se ele não conhece a si mesmo? Se ele não reflete nas suas próprias atitudes? Dificilmente conseguiremos êxito se não estivermos no esforço de cada dia para conquistarmos essa pureza de coração, que não nos tornará santos. Jesus não deu ao homem diretrizes de santidade, mas sim métodos como viver bem, através das nossas reencarnações, e que, se assim fizermos, certamente se fará o progresso na intimidade do nosso ser de espírito imortal. Às vezes, achamos muito difícil exercitarmos os seus ensinamentos, mas lembremos de que o próprio Mestre nos disse: eu vim pelos doentes, eu não vim pelos bons, porque os bons não precisam de médico. Isso afaga então os nossos corações e aconchega as nossas almas, porque nos dá a certeza de que há alguém que entende as nossas dificuldades, e todas as vezes que buscarmos a sua assistência para curar as chagas que torturam as nossas almas, haveríamos de encontrar nele sempre o ânimo, a coragem, a perseverança e o fortalecimento da nossa vontade de chegarmos ao objetivo maior da nossa vida aqui na Terra, que sem dúvida é a vitória por nós mesmos. Então, para nós fazer as nossas reflexões do tema, nessa passagem, os escribas e os fariseus, acompanhando os passos de Jesus, para eles constataram falta gravíssima. Viram que os discípulos comiam pão com as mãos impuras para eles, ou seja, sem lavá-las. Não era questão de simples falta de higiene, mas tradicionalmente os fariseus e todos os judeus não comiam sem lavar as mãos muitas vezes, como forma de tornar santas, isso no modo deles pensar, tornar santas as mãos que levariam o alimento à boca. Tornou-se um ritual obrigatório. Então, lavar as mãos antes das refeições era um preceito mais fácil de ser cumprido do que limpar o coração. Porque nós vimos no Evangelho de Jesus, que Jesus disse: não é o que entra para dentro do homem por sua boca que o deixa impuro, que o macula, mas sim aquilo que sai da boca. Nós lembramos, eu tenho alguns amigos que têm uma prática, eu acho interessante, eles têm uma prática na quaresma, não comem carne, não bebem, mas eu tenho conhecimento que chegam em casa, maltratam os filhos, batem na mulher e faz tantas outras coisas. Aí eu pergunto, adianta não comer carne? Adianta você não tomar, aquele que gosta de tomar sua cervejinha, sei lá? Não vai resolver nada. Então, é por isso que eu disse no início, para nós,
fazer uma reflexão profunda nos ensinamentos de Jesus, para nós não nos materializar tanto. Só temos que olhar e entender a mensagem de Jesus. Porque não é o que nós estamos comendo, é aquilo, os impropérios que nós fazemos, é a maldade que está em nós, é aquilo que nós estamos desejando para o próximo, se estamos desejando o bem ou o mal. Enfim, são todas as coisas que não são da matéria, vamos dizer assim, que são coisas dentro do espírito, aquilo que nós queremos realmente para nós e para o nosso próximo. Então, vamos pensar bastante nessa mensagem de hoje. Não vamos ser como aqueles fariseus, como os escribas, que faziam tudo da boca para fora, mas por dentro, como dizia Jesus, era uma falsidade, era um orgulho muito grande. Eu acho que estamos chegando no fim, não vamos nos alongar para não ficar muito uma conversa, eu nem chamo de palestra, uma conversa mais longa, mais cansativa. Então, nesse momento, nós vamos tentar fazer as nossas irradiações. Tentar por quê? Porque nós vamos convidar Jesus. Nós vamos rogar a esse mestre, porque é ele que faz. Nós somos os pequeninos instrumentos de pedir. E nós, nesse momento, pedimos por todos aqueles que nesse momento está esperando para que a sua água seja magnetizada, seja fluidificada, transformada num medicamento. Então, com a fé, vai ser transformada. Com o toque das mãos do Senhor, do Mestre Jesus, o médico dos médicos, ela vai se transformar no medicamento, sim, para os nossos males do corpo e do espírito. Mas nós vamos pedir também para todos os sofredores que neste momento se encontram em um leito de dor, de aflições, passando por provações difíceis, os nossos irmãos com a Covid-19 nos hospitais, os familiares abatidos, tristes, aguardando o resultado. Pelos velhinhos nos asilos, pelos órfãos, por todos aqueles que se encontram em estados depressivos, aos familiares que perderam entes queridos nessa pandemia, pelos mendigos. Enfim, Jesus, ampara a todos os necessitados. Nos ampara a todos nós, aos nossos familiares, aos amigos, aos inimigos, aos nossos vizinhos, a todos que nos rodeiam, a todos que são o nosso próximo. Nós vamos ler mais uma mensagenzinha para, antes de encerrar, então, do livro Sementes de Felicidade, de Lourival Lopes. Deixe a alegria sair. Não se alegre somente mediante acontecimentos favoráveis. Nem ponha sua alegria na dependência de outras pessoas. A alegria já está dentro de você, palpitante, viva, completa, querendo sair. Solte-a. A sua alegria nasce espontaneamente quando você vibra com Deus e firma os princípios de solidariedade, paz e compreensão. Viva com alegria. Ser alegre é sabedoria da alma. Nós queremos, antes de encerrar, agradecer imensamente a Deus. Ele realmente é o dono das nossas vidas. Este Pai que é amor, que é bondade, que não desampara nenhum dos seus filhos, mesmo nos momentos de dor, de aflições. Ele sabe que esse sofrimento mais tarde vai ser para uma libertação, para um bem. Por isso, vamos agradecer, apesar da dor e do sofrimento. Que Deus nos abençoe a todos, que nos dê uma semana cheia de luz, de sabedoria,
que saibamos buscar a Deus com humildade, com amor e com fé. Agradecemos também ao querido e amigo Jesus, o amigo de todas as horas, que nunca nos abandona. Aquele que sofreu realmente numa cruz por nós, mas que está vivo pertinho de nós e pronto para nos auxiliar. Agradecemos também aos benfeitores da nossa casa, pelo amparo, pelo auxílio, pelo seu trabalho magnífico em prol do bem. Que Jesus, que Deus os recompense. Agradeço ao meu amigo Antônio Marcos também, pela sua colaboração de sempre, também que Jesus o proteja e a sua família. E a todos aqueles que acompanham semanalmente as nossas palestrinhas, as nossas conversas, que Deus os abençoe a todos, que tenham uma grande noite, uma grande semana. Boa noite.